Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início às nossas atividades dessa noite, demarcando o início dessa sessão de palestra. Vamos orar. Querido amigo e mestre Jesus, nesse instante em que buscamos unir os pensamentos, Senhor, tentando alcançar as esferas que nos assistem, queremos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos uma vez mais, em nome do Mestre, nesse grupo fraterno que a nossa casa agasalha, que aqui vem com a intenção de ouvir uma palestra, de buscar o entendimento das suas dúvidas, buscando forças para enfrentar esses problemas neste mundo tão difícil em que vivemos, Senhor. Maiormente nesses últimos dias, com esse terrível terremoto que atinge a Turquia e a Síria, principalmente, provocando tanta destruição, tantas mortes, tanta orfandade, tanta destruição de projetos, de planos, de vidas. Que a presença dos amigos espirituais possa amenizar tanta dor, fortalecer aqueles que ficam, encaminhar aqueles que partem, Senhor, mas dando assistência a todos eles, surpreendidos por essa situação terrível. As imagens da televisão nos entristecem e provocam dor em todos nós. Que a bondade de Deus possa se fazer presente junto àqueles irmãos, fortalecendo-os, encorajando-os, para que não percam o ânimo e a fé e possam dar continuidade à sua jornada, buscando melhores dias. Pedimos ao Mestre Jesus que nos assista ao palestrante da noite e permita, Senhor, que todos nos beneficiemos, mais uma vez, dessa presença amiga que nos fortalece. Que Jesus permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. O palestrante da noite dispensa a apresentação ao nosso querido Pacheco, essa figura simpaticíssima que o Rio de Janeiro nos outorgou, que já é paranaense pelo tempo que está entre nós e principalmente pelo trabalho que desenvolve na área doutrinária e particularmente aqui na CIR. Pacheco já desempenhou todas as atividades praticamente na área administrativa, na área doutrinária, dando a sua colaboração importantíssima e profundo conhecimento em todos os sentidos, e principalmente na divulgação da doutrina através de palestras. E é ele que nos distingue com o trabalho desta noite. Pacheco. Boa noite a todos que aqui estão e aos internautas. Boa noite, boa tarde e bom dia, né? Dependendo da hora que estejam assistindo. Lembrando sempre que as nossas palestras da Sociedade Espírita Renovação, elas, sempre que possível, a gente disponibiliza no canal do YouTube. Basta colocar lá Ser Sociedade Espírita Renovação. É importante ver, curtir, compartilhar, né? O algoritmo do YouTube. Bem, gente, o tema da reflexão aí está o reino de Deus.
E é interessante a gente falar do reino de Deus, porque nós nos encontramos na terra. E na terra, a gente costuma ver os reinos da terra. Os reinos de forma simbólica, né? Porque os reinos que foram citados lá na época de Jesus são diferentes, têm características políticas diferentes dos reinos de hoje, ou dos estados modernos, né? Os estados têm como característica principal, né, ter um governo, ter um território, ter um povo e ter um elemento chamado soberania. E que dão, na verdade, o poder a uma determinada população, um determinado período, uma facção de terra, para exercer esse poder da terra. E Jesus, na sua forma muito didática, sempre de ensinar, sempre se utilizou de situações da terra, do mundo cotidiano, para trazer algumas analogias pertinentes para entendermos o que se passa na realidade espiritual. E o reino de Deus, ou ainda o reino dos céus, né? Será que é a mesma coisa? Porque ora aparece, né, nos textos bíblicos, reino de Deus e ora aparece reino dos céus. Especialmente no Novo Testamento. Isso já aparece no Antigo Testamento, sim, mas passa a ter uma conotação um pouco diferente no Novo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento, a gente tem muito marcado uma visão muito humana de Deus, né? Um Deus muito ser humano, um Deus com emoções, até um Deus vingativo, né? E esse reino de Deus é mais ou menos tratado como o poder de Deus que se manifesta nos reinos da terra, né? Naquela terra prometida, para um povo prometido, e era mais ou menos assim que era tratado. Quando chega no Novo Testamento, a partir de uma proposta trazida por Jesus, de uma ressignificação do entendimento do Criador de Deus, um Deus Pai, um Deus Amor, essa questão de reino de Deus vai sendo ressignificada também. Para que você tenha uma ideia, a expressão reino de Deus vai aparecer 67 vezes nos chamados evangelhos sinópticos. Os evangelhos sinópticos são os evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos e de Lucas. E esses são evangelhos chamados sinópticos porque eles têm uma narrativa muito parecida. Eles vão narrando episódios da vida de Jesus e ensinamentos de uma forma tão parecida que a gente consegue comparar. Como é que fala um evangelista, como é que fala outro evangelista. E nós temos um quarto evangelho, que é o Evangelho de João, que sai dessa forma de exposição. E vai detalhar, eu particularmente sou um apaixonado pelo Evangelho de João, pela riqueza dos diálogos e dos ensinamentos que lá estão, sem prejuízo dos demais evangelhos, mas ele consegue, e nós vamos tratar aqui muito utilizando o Evangelho de João. Mas para a gente ter uma ideia, já no Evangelho de Mateus, a gente vai ter a expressão do reino dos céus, que aparece 31 vezes, mas ele também utiliza o reino de Deus apenas 4 vezes. Muita gente poderia ficar curioso, por que Mateus foi o único que utilizou o reino dos céus? Aqui há uma explicação que os estudiosos costumam dizer que o Evangelho de Mateus, que aliás foi o único que foi escrito em aramaico, na sua forma original, era o Evangelho de um judeu para os judeus, em princípio. Os demais evangelhos tinham uma dimensão de que a mensagem fosse passada para além do povo judeu.
E o povo judeu tinha certa cerimônia em utilizar a palavra de Deus, até vindo do próprio mandamentos de não falar em vão o nome de Deus, por exemplo. Então, havia uma certa cerimônia e se utilizava a reino dos céus. Pelo menos Mateus se utilizou assim. Mas o fato é que a gente vai ver que as expressões são idênticas, têm o mesmo significado. A expressão reino de Deus ganha especial significado no Evangelho de João, como já foi dito. E quando a gente compara nos sinópticos, os evangelhos são muito parecidos, a mesma passagem que Mateus utiliza reino dos céus, os demais evangelistas vão utilizar reino de Deus. Então, não é rigorosamente a mesma coisa, é uma forma de se manifestar. Há uma discussão no meio religioso até, que não é, mas sob o olhar espírita, que é o que nos interessa, isso pouco nos importa. O que importa é o real significado do que seja reino de Deus, o que a gente entende, e o que Jesus passou. Porque não é à toa que só nos evangelhos sinópticos foram 67 vezes. Parece que era mais ou menos um recurso que Jesus utilizava e a todo momento está falando disso. Pois bem, vamos ver no Evangelho de João, então, uma das passagens das tantas que vai falar disso daí. É uma passagem significativa porque é aquela passagem do diálogo entre Pilatos e Jesus. Jesus fora preso e conduzido, depois de um julgamento no Sinédrio, que era o julgamento dentro das leis judaicas, ele foi levado ao governador da Judeia, então Pôncio Pilatos. Porque havia um detalhe significativo. Aqueles sacerdotes que estavam condenando, era uma condenação de exceção, um processo absolutamente absurdo, eles desejavam matar Jesus, ceifar a vida de Jesus. E eles não tinham essa condição de comutar uma pena de morte. Então precisavam de uma condenação de uma autoridade romana, já que aquela região estava sob o jugo do Império Romano. Então diz o evangelista, assim, depois levaram Jesus da casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, para o pretório. Pretório era a casa onde morava o governador geral da Judeia, Pôncio Pilatos. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. E olha que aqui a gente já vê, veja a riqueza dos detalhes do Evangelho de João. Ele vai dizendo que eles não queriam entrar na casa do governador porque estavam na época da Páscoa. E a época da Páscoa era uma cerimônia que os judeus até hoje comemoram, e até o mundo cristão também, mas que comemorava a saída dos judeus do Egito, do cativeiro do Egito. E tem um dia todo de festas, se assava um cordeiro, colocavam sangue nas casas do cordeiro, tinha toda uma cerimonial. E veja, qualquer coisa que fosse diferente, dentro daquela ritualística, poderia contaminar aquela festa. E como os romanos não eram judeus, eles estavam muito preocupados com essa cerimônia. Veja, quando a forma passa a ser mais importante do que o conteúdo. Então Pilatos saiu para lhes falar, e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Então vai Pilatos, sai do pretório e vai ter com eles, respeitando inclusive a crença judaica. Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus:
A nós não nos é lícito matar ninguém. Quer dizer, o não nos é lícito não é pelos 10 mandamentos do Decálogo. Olha a contradição. Eles estavam preocupando com a forma, os rituais da Páscoa, mas desejavam infringir os 10 mandamentos. Aquilo que é a essência. As contradições, né? Muita gente fala assim, isso é aquela época. Não. A humanidade hoje ainda caminha com profundas tradições. Nós caminhamos com profundas contradições. Tradições não, contradições. Basta prestar atenção. Tomou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? E aqui essa pergunta é interessante, porque João fala o seguinte, ele volta para o pretório e chama Jesus. E Jesus não dá a menor bola. Ele poderia dizer, olha, peraí, eu vou contaminar a minha Páscoa. Né? Até porque ele sabia que ali sairia a crucificação. Mas ele não faz. Ele fala, não há qualquer... Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Isso é extremamente comum até o dia de hoje. Quando a gente começa a falar, ouvir muito de alguém, é bom conhecer esse alguém. Que às vezes plantaram situações que não são da pessoa. Olha a pergunta de Jesus. Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizeste? Quer dizer, isso não é um problema meu, né? Disse Pilatos. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus já diz e vai falar do reino de Deus. O reino dele não é daqui. Mais ou menos, não se preocupe, porque o meu reino é desse mundo. E se fosse desse mundo, como é que se defende um reino da terra? Pelas armas, pela violência. Aliás, Pedro tentou fazer isso, né? Pedro, na prisão de Jesus, no momento da prisão, ele se rebela e ainda vai, em um dos soldados que o prendiam, ele vai machucar a orelha, vai pegar uma espada. Jesus vai ter que reconstruir e advertir Pedro. Não era daquela forma. Pedro, né? Então, lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então Jesus era o retrato da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Certamente Pilatos não conhecia essa assertiva de Jesus. Também não estava preocupado com essas coisas da verdade, que eram questões metafísicas. E aqui nós vamos abrir um parênteses para buscar no Evangelho segundo o Espiritismo o comentário esclarecido de Allan Kardec sobre essa passagem. Vamos ver o que diz. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como deve constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas reportam esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. E aqui Allan Kardec vai bater uma questão que é central. A vinda de Jesus vem reafirmar quais são os valores que a gente deve perseguir. São valores que não são da terra, são valores que se projetam para a vida futura.
Aliás, dois são os pilares da passagem de Jesus. Dois, muito claros. Foi atestar a imortalidade da alma e que a imortalidade da alma, dependendo de como nós estamos na Terra, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa forma de viver, vai repercutir exatamente no mundo além do mundo material. E o veículo, o instrumento de melhor aperfeiçoar para essa realidade espiritual, que é um dos pilares, é o outro pilar. É pela lei do amor. É o exercício constante da lei do amor. Jesus resume toda a lei e todos os profetas, né, na lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, são os dois pilares. Atestar a realidade, tanto é que ele reaparece depois da crucificação para dizer, olha, tá vendo? Eu não morri. Ninguém morre, morre o corpo. E como nós vamos nos posicionar nessa realidade espiritual, é como exercitaremos o outro pilar de Jesus, que é a lei do amor. E vai na Kardec e diz, inclusive diz que esses também são fundamentais para a gente entender qual é o significado dos ensinamentos morais. E ele segue dizendo que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas não terá ele uma realeza também na terra? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende ao primeiro plano de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. E nesse sentido que se costuma dizer, o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. E segue dizendo mais adiante, se referindo à realeza terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo após a morte. Olha a realidade do espírito, a sobrevivência do espírito. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, que lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Aliás, neste mesmo capítulo, que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de instrução dos Espíritos está nada mais nada menos com uma mensagem significativa de um espírito que se intitulou-se como Rainha de França. Há muita especulação. Muita gente diz que é, entendeu, fruto da Revolução Francesa, né? Maria Antonieta, mas pouco importa porque o espírito ali não diz quem era. O fato é que essa mensagem significativa vai dizer que toda aquela opulência que ela tinha, de nada significava na realidade espiritual. O que significava lá eram os tesouros do espírito. Que o mais humilde funcionário dela na terra, dos seus servos, eram grandes no mundo espiritual se tivessem condições para tal. É muito bonita essa mensagem, vale a pena dar uma consultada lá. Mas ainda Jesus, aí no final, pergunta o que é verdade, né? Não era naquele momento que Jesus, né? De forma alguma. Isso é muito interessante também, porque nos dias de hoje, às vezes a gente quer esses atalhos, né? A gente quer essas ilusões, que é aquele conhecimento pronto. E a busca da verdade é um conhecimento a ser realizado num processo íntimo. E que ninguém aprende, ninguém adquire por ninguém, ainda que a gente possa auxiliar.
Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime comum. E depois a gente conhece a história, né? Não precisa colocar aqui, mas ele lavou as mãos, ele se omitiu, como nós nos omitimos tantas vezes na vida, né? A gente acha que é mais fácil, a gente se omite. Ele lá, e chega a dizer que lava a mão do sangue daquele justo. E mesmo assim ele fala, olha, eu tenho coisa mais importante, né? Dentro das prioridades. Aliás, a vida é feita de prioridades, né? Mas há uma outra passagem também que fala do reino de Deus, que é significativa, sobretudo para nós espíritas. É a passagem no capítulo 3 do Evangelho de João, em que ele vai ter um diálogo excepcional com um doutor da lei chamado Nicodemos, né? Jesus e Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Um dos principais judeus reconhece a figura de Jesus. Foi tocado por Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode sequer vislumbrar. Por quê? Porque a verdade não é pronta. Porque é um processo. O espírito não se aperfeiçoa numa única existência. É impossível. O espírito precisa da existência terrena para colocar em prática. É a oficina, é o laboratório. Não é apenas teorizar no plano espiritual, que é o mundo natural e primitivo dos espíritos. É preciso colocar em prática. E não dá para fazer essa trajetória em uma única existência. Então ele precisa nascer de novo. Mas Nicodemos fica confuso, né? Nós sabemos que... Perguntou-lhe Nicodemos como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui vai matando a charada, né? Porque simbolicamente a água é a base da vida material, do corpo. O nosso corpo é feito grande parte de água. Então não é que é a questão material, é um renascimento material, é um renascimento espiritual. Muitos tentaram, né? E tendo até hoje utilizam uma interpretação de um ritual do batismo, a água do batismo. E nós respeitamos profundamente, mas não é o olhar espírita. Né? Achamos que é muito claro essa assertiva de Jesus para Nicodemos. É preciso nascer da água, simbolicamente, do elemento material e do elemento espiritual. Então, lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus, e eu adoro essa reprimenda de Jesus, porque de vez em quando eu lembro, aqui, cá comigo, né? Quando de nós, às vezes, não pensa que se Jesus não está falando exatamente isso conosco, né? Como é que às vezes, quando é um desatino, é uma escorregada, é um tropeço na vida nossa, a gente não lembra de Jesus fazendo essa pergunta. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Tu recebeste a mensagem cristã há tantas existências e ainda estás fazendo isso? Fostes elucidado pela clareza da doutrina espírita e ainda permanece? São variantes dessa pergunta, né? Em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Quantas vezes a gente recebe a mensagem límpida, clara, objetiva, até desenhada, né? Uma
forma popular de a gente falar. E mesmo assim a gente ainda fica com dúvida, a gente, não, mas espera aí, mais, porém, contudo, todavia. Olha a riqueza, como é que a gente pega um diálogo dele e dá uma dimensão extraordinária para diversos sentidos que a gente pode aproveitar. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como creais, se vos falar das celestiais? É aquele ditado, né? Quem não é capaz no micro, não será capaz no macro. Às vezes a gente quer realizar grandes obras, e às vezes não consegue fazer da conta do pequenininho. Quer dizer, se a gente fala das coisas terrenas e não aceita, o que dirá das questões de dimensões espirituais, né? Mas se Jesus tanto falou isso, e a gente viu que só nos sinépticos foram 67 vezes no reino de Deus, sinópticos, perdão, como é que a gente pode entender quais são os fundamentos? Porque Jesus toda hora ensinava. Mas quais são os fundamentos disso? Quais são os fundamentos desse reino de Deus? Quais são os princípios que norteiam? Qual é a base? Pois é muito fácil da gente ver. Sabe onde é que a gente vê? Nos próprios evangelhos, em especial no evangelho de Mateus, no capítulo 5. Ali estão os fundamentos desse reino de Deus, ensinado pelo próprio Jesus. Naquilo que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, em que Mahatma Gandhi, essencialmente cristão, mas formalmente não era, olha que interessante, ele chegou a dizer que se toda a literatura do mundo se perdesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Reconhecendo que ali estavam os fundamentos desse tão sonhado reino de Deus. Para a gente saber o que é esse reino de Deus, quais são os fundamentos e onde está ele. Ou será que ele está em algum lugar? Olha lá, vamos passar rapidamente, porque aparece, não é sobre o sermão, um dia poderiam até fazer, mas não é. Mas vamos passar para a gente ver, localizar muito claro esses fundamentos. Bem-aventurados têm coração de pobre, ou os pobres de espírito, em algumas traduções, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão terra. Os que têm fome de sede de justiça, porque serão saciados. Misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Puros de coração, porque verão a Deus. Os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim, por conta de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui ele dá um norte, ele dá todos os fundamentos, os princípios. Olha lá. Humildade, pureza de coração. Quer dizer, entender, quer adentrar esse reino de Deus, ali estão os fundamentos, pureza de coração. Saber que o choro de hoje, a aprovação de hoje, não será permanente, tudo passa na vida e seremos consolados nesse reino de amor. A mansuetude, a mansidão. A mansidão é fundamental. O reino de Deus não comporta quem não é manso. Que não é simplesmente alguém que esteja inerte. Não, mansidão é diferente. É posicionar-se na vida e nas situações com mansidão, forma mansa e pacífica. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque não é a justiça terrena, muitas vezes equivocada. É a justiça maior.
O reino de Deus é um reino dos justos. Os misericordiosos. A misericórdia é elemento essencial do reino de Deus. A pureza de coração, porque verão a Deus. Aliás, numa das tantas passagens falando do reino de Deus, ele vai dar o ensinamento através das crianças. Exatamente para essa pureza da infância. Já dizia Nelson Rodrigues que nada mais autêntico do que uma criança, né? E é verdade. Ainda que seja um espírito passado, mas naquele momento de esquecimento ele está ali, de forma simples. E ele vai utilizar, dizendo, o reino dos céus, o reino de Deus, é semelhante às crianças. Jesus vai se utilizar das crianças para esse ensinamento. Os puros de coração, os pacíficos, né? Queres a paz? Pacifique-se. São chamados filhos de Deus nesse reino de amor. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, a justiça dos homens. E diante da calúnia, da mentira, da falsidade, ora, há um local de destaque nesse reino de Deus. E por fim, alegria e exultação. Porque haverá recompensa nesse reino de Deus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Esses são os fundamentos para a gente entender. Se a gente prestar atenção e tentar vivenciar a nossa existência conforme esse sermão, nós começaremos a adentrar esse reino de Deus. Como? Bem, o apóstolo Paulo de Tarso fala a respeito do reino de Deus o seguinte, olha, interessante. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida, não é algo que a gente possa consumir, não é algo pronto, é algo a ser construído, não é algo que a gente possa adquirir simplesmente. É justiça e paz, a cada um segundo suas obras. E paz como consequência de uma postura de profunda justiça. E alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, no olhar espírita, que muito contribuiu para o nosso entendimento, foi o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que definiu o Espírito Santo não como uma entidade, um ente sagrado, né? Como muitas visões religiosas têm, mas o Espírito Santo como um coletivo de espíritos, legião de espíritos redimidos que cooperam com Jesus. Então, quando Jesus promete o Consolador prometido, ele nos envia e fala desse Santo Espírito, o Espírito Santo, como coletivo. Os espíritos que sempre estiveram presentes, auxiliando, mas agora passaram pelas comunicações de forma mais ostensiva a nos oferecer os seus ensinamentos, a reviver a moral do Cristo. Então, a presença dos espíritos é fundamental, sobretudo à luz esclarecida do edifício da doutrina espírita. E assim, a gente vai ver, por exemplo, a percepção que teve o senhor Dijot, que é chefe de oficina e presidente de um grupo espírita na cidade de Brotteaux, lá em Lyon, na França, como foi descrito lá na Revista Espírita de outubro de 1861. Lyon, na época de Kardec, era uma cidade que tinha muitos operários. E Kardec fez uma visita no dia 18 de setembro de 1861. Ele estava voltando, era a sua terra natal, porque no ano anterior, exatamente na mesma data, ele esteve lá. E naquela assembleia tinha em torno de uns 30
pessoas e majoritariamente operários. Quando ele volta um ano depois, ele se surpreende com centenas de presentes naquela reunião. E outra coisa que surpreendeu Allan Kardec é que muitos daqueles eram operários muito simples, inclusive analfabetos. Como pode analfabeto estudar? Estudavam. Recebiam o ensino dos espíritos e entendiam a sua moral. Tinham sensibilidade moral, mostrando que a doutrina espírita não é esse elitismo que muita gente acha. Ela é simples, porque ela toca no coração, naquele que nos cabe. Não entendendo, por exemplo, que seja o reino de Deus. E ele fica profundamente agradecido a isso. E no discurso que foi dado, um dos que falaram, esse senhor de Ju, que era presidente daquela casa espírita e um chefe de oficina, se refere assim, também com eles, se referindo aos espíritos e agradecendo aos espíritos. Aprendemos que, se ouvirmos seus conselhos e se praticarmos a sua moral sublime, seremos nós mesmos que construiremos o reino de felicidade que Deus nos prometeu. Olha a sensibilidade que seja reino de Deus. E que Deus prometeu por intermédio do seu Filho, de Jesus. Então o egoísmo, a calúnia e a malícia desaparecerão do nosso meio, pois somos todos irmãos e devemos amar-nos, ajudar-nos, nos perdoarmos como irmãos. A extraordinária sensibilidade, né, desses operários de Lyon, do que ser aqueles princípios básicos do Sermão do Monte, e aqui eles agradecendo aos Espíritos, ao Espírito Santo, Santo Espírito, coletivo, legião de Espíritos redimidos que cooperam com Jesus, como se referiu Emmanuel. No livro Amor, Imbatível Amor, os Espíritos vão contribuir ainda para o nosso entendimento de forma muito filosófica e nos auxiliando dentro do que o senhor de Ju estava falando, para que a gente possa entender melhor e construir esse reino de Deus. Já que a gente já vai entendendo que o reino de Deus, obviamente, não é um local, mas é um estágio que a gente vai alcançando. O reino de Deus está dentro de nós. Ele é construído por nós. E, a partir do momento que adentrarmos a realidade espiritual, esse reino de Deus cada vez vai solidificando mais. De encarnações em encarnações, pelo Espírito que despertou para essas questões. Então diz a benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, que Jesus, ante a transitoriedade dos valores terrestres e a fugacidade do corpo, propôs a busca do reino de Deus e sua justiça, elucidando que após esta primazia tudo mais será acrescentado. Isto é, estabelecendo o mais importante, o sentido objetivo existencial. As demais aspirações se tornam secundárias e chegarão naturalmente. Dentro daquele pilar que Jesus propôs, da imortalidade, dizendo aquilo que é o essencial, e não aquilo que a gente perde tempo no supérfluo. Quais são os valores que a gente deve cultivar para a construção individual desse reino de Deus? Diz ainda a benfeitora, esse reino de Deus encontra-se na consciência tranquila, que resulta do dever retamente cumprido, dos compromissos bem conduzidos, dos objetivos delineados com acerto. Graças a essa diretriz, a aquisição de recursos faz-se com naturalidade, como um acréscimo, que é a consciência básica. Repare que a benfeitora fala assim, faz-se com naturalidade a partir desses esforços. Porque no início pode ser complicado, mas a partir do momento que esses esforços passam a ser constantes, o espírito consciente
Isso vai se fazendo cada vez mais de forma natural, denotando, inclusive, o crescimento moral do espírito e a construção do seu reino de Deus ou o reino dos céus. No livro Em Nome de Deus, o espírito José Lopes Neto, pela psicografia de Raul Teixeira, deixa uma contribuição muito interessante. O que devemos buscar é o aprimoramento da alma, o embelezamento íntimo e a riqueza do caráter, a fim de que desenvolvamos em nós o reino dos céus na marcha destemida da evolução. Isso é o que interessa. Esses os valores que devem ser cultivados. Já Joana de Anjos, agora no livro Mestre de Amor, ela vai nos falar o coração da seguinte forma: não intentes um paraíso para ti, longe do trabalho fraternal aos irmãos da margem. Não há possibilidade dessa construção do reino de Deus ou do reino dos céus, já que a mensagem exatamente tem um título, o capítulo, Reino dos Céus, sem a possibilidade de estarmos co-obrigados com os nossos irmãos do caminho. Co-obrigados no sentido do mais puro exercício da caridade. Nem acredites no repouso sem contribuição do necessário cansaço. É pelo esforço. Esforço significa cansaço. Se a gente vem indo tudo fluindo de forma muito rápida, muito fácil, a gente deve desconfiar. Ou a gente cresceu muito e isso passa a ser natural, ou a gente está se iludindo e está no caminho errado. Há muita felicidade que é ociosidade negativa, como muita expressão que é veneno verbal. Olha como a gente deve prestar atenção, né? Não que a ociosidade não seja importante, ociosidade dentro daquele domínio de Maslow, o sociólogo italiano, chama ócio criativo, que é a lei do repouso. É a lei do repouso. Mas a ociosidade, quer dizer, é aquela ocupação estéril e não útil, que é ilusão, e que não constrói o reino de Deus. O reino de Deus, disse o mestre, está dentro de vós mesmos. Atende ao aflito, vigia as tuas atitudes, espalha a luz do entendimento, trabalha sem cansaço, verificando que o terreno desolado, quando arroteado com amor e perseverança, se transforma em jardim colorido e perfumado. Que é a essência do reino de Deus. O reino de Deus é fruto de uma transformação, onde os valores terrenos dos reinos mundanos vão se direcionando para valores eternos na construção do reino de Deus pautado no amor. O reino de Deus, disse o mestre, está dentro de vós mesmo, né? Amor. Deixa eu repetir, repetiu, né? Não. Atende ao aflito, vigia as tuas atitudes, espalha a luz do entendimento, não, isso já foi falado, busca, desse modo, os céus da santificação, primeiro, porém, santifica-te na terra, transformando-a em bendito pomar de felicidade perene, ao passo da glória da imortalidade. E reafirmando aquele pilar de Jesus, que é a imortalidade, que vai ajudar a construir o reino de Deus. Né? E, interrogado, está lá em Lucas, pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Como disse Joana de Anjos agora há pouco. Não dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. É uma construção interior. O próprio Jesus, assim, não é um local. Repare que logo no início, a gente colocava naquela transparência, ou na transparência não, no slide, né?
Transparência é do tempo antigo, né? No slide, a gente colocava a imagem do céu, os reino dos céus. Porque é uma referência nossa, né? A gente olha para o céu e pensa que está lá, mas não está. Está dentro de nós mesmos. Né? No Livro dos Espíritos, a questão que trata da felicidade, a 922, lá na resposta, a felicidade seja comum a todos os homens e possível na Terra. Os Espíritos respondem que, em relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E a consciência tranquila é um dos alicerces de construção do Reino de Deus. É impossível construir esse Reino de Deus sem a consciência tranquila, sem termos feito aquilo que nos cabe, né? Sem ter contribuído, na medida do possível, para embelezar a própria vida na Terra, para diminuir as dores, para enxugar as lágrimas. Isso é fundamental. E quando a gente, então, traz uma questão, e nós trouxemos bastante texto, para que a gente entenda o que é esse reino de Deus, porque é muito fácil a gente falar, né? Sonhar com o reino de Deus, sonhar com a transformação do mundo, esquecendo que nós somos atores fundamentais nessa transformação. Que em todas as religiões, todas as visões filosóficas sempre falam desse reino de amor, mas a doutrina espírita ela é tão lúcida e esclarecida que ela vai chamar atenção para aqueles que já estão postos por Jesus de forma muito clara. E com o auxílio dos espíritos vai nos auxiliar. Os espíritos estão para nos ajudar mesmo, diante dos nossos fracassos, dos nossos tropeços, das mensagens edificantes. A todo momento a gente vai observar esse tipo de puxão de orelha. Tipo assim, você está no caminho de Deus, no caminho do reino dos céus, ou você está buscando o seu próprio reino do egoísmo? Observem que o convite está feito. A construção é individual e indelegável. Fica, portanto, a cada um de nós fazer as escolhas. O que nós pretendemos? Até quando pretenderemos permanecer estacionados? Está na dúvida? Pegue de novo Mateus capítulo 5, dá uma lida lá diante das agruras, dificuldades do caminho. Está lá o Sermão do Monte, dizendo os alicerces desse reino de Deus. E vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir para que o reino de amor de Deus seja uma realidade. Tanto se fala em transição planetária. A transição planetária só se dará pelo esforço individual de cada espírito na face desse planeta. Mas que mesmo a misericórdia divina atuando, não nos deixará livres, mas nos cobrará aquilo que deixamos de fazer, as situações que tantas vezes nos omitimos diante das responsabilidades que nos cabem. Pensemos nisso e que Jesus nos abençoe construindo o nosso reino de Deus no nosso interior. Agradecemos ao Pacheco pela sua colaboração, pelo seu trabalho, pela profundidade com que tratou esse tema tão importante, né? Que a todos deve nos despertar para essa realidade a que estamos expostos. Nós vamos encerrar a primeira parte com a prece, em seguida passamos aos passes, pedindo e lembrando que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados, que todos serão chamados, por uma questão de ordem, de organização. Agradecemos a presença de todos, especialmente dos nossos companheiros que nos assistem através do YouTube, da Ser TV, e convidando para
os próximos eventos que a nossa casa promoverá. Vamos orar agradecendo ao Mestre pela oportunidade da palestra da noite, pela reflexão em torno dessa passagem tão importante, desse momento decisivo da vida de Jesus entre nós, desse momento marcante com que todos nós tratamos de maneira covarde o Mestre que veio para nos trazer a definitiva salvação, através da orientação que devemos seguir no nosso comportamento, no exercício da fraternidade e, principalmente, no permanente exercício da lei do amor. Rogamos a Ele a sua assistência para todos nós, para os nossos familiares, que sejamos assistidos no retorno aos nossos lares e que a sua paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja.